Nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Loester. Limitar o aprendizado é sentir prazer na cegueira. Quem procura a realidade quebra os grilhões da mentira. Esse livro foi psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, questão 600. Sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal vem a se achar, depois da morte, num estado de erraticidade, como o homem. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Mas não pode ser considerado um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e trabalha por sua livre vontade. De idêntica faculdade, não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Eles estão numa evolução constante, né? Um longo caminho. Em Obras Póstumas, começamos um novo capítulo chamado O Caminho da Vida. A questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado os filósofos e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. A maior objeção que podem fazer a essa teoria é da ausência de lembranças das existências anteriores, com efeito uma sucessão de existências inconscientes umas das outras. Deixar um corpo para tomar outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento, seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si. Seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, a mais doce e consoladora esperança do futuro. Seria, afinal, a negação de toda responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a de uma única existência, com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se, então, os que formam semelhante ideia da reencarnação arrepilam, mas não é assim que o Espiritismo apresenta essa teoria. A existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal, absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais há a solução de continuidade por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. A solução de continuidade realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação. E a ausência aí da lembrança prova a sabedoria da providência divina,
que assim evitou, fosse o homem por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Mas quando o corpo se acha em repouso durante o sono, a alma levanta o vôo parcialmente e restabelece-se então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para se melhorar, dado que ele não se lembra das faltas que tenha cometido. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última. Desse modo, Deus poupou às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida, em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se numa existência anterior fomos antropófagos, que importa isso, desde que já não o somos? Se tivemos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito, apenas meio corrigido. O restante ficará para a vida seguinte, e a corrigi-lo é do que nesta devemos cuidar. Esse capítulo é longo, nós vamos ler em partes. Então, vamos finalizar com a Antologia dos Imortais, a poesia de Cornélio Pires, Inhá Chica. Dos olhos de Inhá Chica o pranto rola, não mais levanta a voz e o rosto ossudo. 80 anos vivera e ao fim de tudo a palhoça vazia o pão de esmola. A professora anciã relembra a escola, pensa ver entre o cátedre e o chão desnudo a mesa, o livro, a lousa o giz do estudo e os meninos rixando junto à bola. Pobre Inhá Chica em lágrimas banhada, morre esquecida e só assim, sem nada, na tristura das últimas lembranças. Mas acorda em florida caravela num mar azul e vê-se moça e bela carregada nos braços das crianças.